Cumprimento a igreja aqui reunida com a doce paz do Senhor Jesus. Por favor, tomem seus assentos. Um prazer, uma satisfação imensa para o meu coração poder estar nesta noite na cidade de Birigui, na casa mais importante desta cidade, olhada do céu para a terra. Pois se Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio dele ou deles, imagina de uma multidão dessa, né? Então Jesus está aqui mesmo. Uma alegria e uma gratidão especial do meu coração, pastor Emmanuel Júnior, pelo privilégio, pelo convite que me privilegiou de estar aqui para cultuar com os irmãos, com a igreja, compartilharmos a palavra de Deus, todos os Moacir, todos os demais companheiros e, de um modo geral, todos os segmentos da igreja aqui reunidos. Está implícito na minha pessoa dizer em nome da igreja do Senhor Jesus que está em Marília, a qual em mim lhe saúda a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vivendo e precisamos de viver de fato aquela realidade do Salmo 133. E o estar unidos não significa somente no sentido de estar próximo, porque a esfera divina é espírito. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: importam o que os que o adoram, adore a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, já é quórum, eu já estou no meio deles. E numa multidão desta, também. Quando a gente lê as cartas de Paulo e de João, muito afetivas, e ele inclui, apesar das distâncias, mas lá no final da carta ele diz: eu convosco nessa batalha, nós juntos na compaixão de Cristo. Então nós somos uma família. E se a internet revolucionou o mundo de maneira que você pode em tempo recorde trazer a imagem de alguém que está no outro lado do mundo, revolucionou tudo. E foi uma descoberta, por acaso de alguém, daquilo que Deus já fez, Deus criou, foi Deus quem fez tudo. Foi o Senhor na sua palavra, no firmamento. Se pela internet nós podemos nos conectar, às vezes de um continente para o outro, do Oriente para o Ocidente, imagine o Wi-Fi do Espírito Santo. Imagine o sistema dos céus, daquele que é onisciente, onipresente e onipotente, que deixou muito bem claro na sua declaração: eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até quando? Não chegou ainda a consumação dos séculos, porque antes da consumação dos séculos, Jesus vai arrebatar a igreja. O próximo grande fenômeno que vai acontecer no mundo, aliás, o maior fenômeno para esse mundo físico, vai ser esse impacto de glória, quando Jesus arrebatar a igreja para estar com Ele na sua glória. Esse mundo vai virar de perna para cima, para baixo, vai confundir a cabeça de todo mundo, ninguém vai estar entendendo nada. O que vai ter de pessoa que deitaram em 2 e vai acordar um e não vai ver o outro do lado, o que vai ter de família que está esperando, foi trabalhar, não volta, o que vai ter de carro que vai estar desgovernado, ninguém sabe o que aconteceu, mas vai ver a vítima não está lá porque foi o arrebatamento. E na hora que Jesus vier,
vai ser assim mesmo, é no abrir e fechar de olhos, e se vire quem quiser. A única segurança que se tem é que quem está debaixo da sua nuvem, quem está debaixo da sua mão, pode um carro estar a 100 por hora, pode estar lá com a mão no manete de uma ferramenta, de uma máquina, pode estar dormindo, pode estar no hospital com sonda, pode estar do jeito que tiver, está nele, no toque da trombeta, vai embora, porque é isso que ele disse, e nós cremos literalmente, ipsilis na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Muito grato, pastor Júnior, de poder estar aqui para compartilhar, para cultuar com os irmãos. A gente vem tipo assim, porque é assim mesmo, as nossas ocupações são tantas, a igreja absorve a gente, né? E a gente às vezes até ficamos um pouco com um pouquinho de ferrugem do relacionamento por causa de tanto tempo distante, e um corre para lá, outro corre para cá, e às vezes tem que provocar um momento desse, e eu fico muito feliz desse momento de poder estar aqui contigo, com todos os irmãos, com a igreja, participando deste culto. Nós temos o conteúdo de bênçãos de Deus nas nossas vidas para esta noite. O que já adquirimos é suficientemente justificável se dissesse agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção apostólica, e já fôssemos embora. Nós já recebemos aqui nessa noite unção, já recebemos gotículas do Espírito aqui, chuvas de Deus aqui, para dizer, valeu a pena estar na casa de Deus. Mas vamos ler um texto, e eu quero chamá-los para uma análise num texto bíblico que nós usamos muito pela evidência e a grandeza. Esse milagre foi um milagre que chamou muito a atenção, que foi a multiplicação de pães e peixes com o Senhor Jesus. A Bíblia diz-nos que ele estava ali em Tiberíades. Tiberíades é uma cidade marítima, na verdade não é mar, mas é um lago muito grande de água doce, o Mar da Galileia. E a Bíblia diz-nos que Jesus estava ali e pregando a palavra, falando a palavra para uma grande multidão, que eu creio que na medida em que o dia ia se levantando, pessoas iam chegando, e o verso 31 diz-nos, do capítulo 6 do Evangelho de João, diz-nos, e disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Isso posto faz-nos entender que as cruzadas de Jesus eram muito fortes, o trabalho dele era um trabalho muito cansativo, e não dá nem para ter uma ideia da qualidade de vida. Se era 5 estrelas, se era 2 estrelas, os apartamentos que Jesus dormia, né? Dormia, né? Lá pelo tempo, e os 3 anos e meio de seu ministério foi intensivo. E na medida que isso foi acontecendo, Jesus ficou tão assediado que não tinha mais tempo para nada, não tinha mais tempo. Às vezes ele tinha que escapar um pouquinho assim, atrás de algum montanha para descansar um pouquinho, porque a multidão aflorava. E aqui em Tiberíades, neste caso, o texto diz-nos que ele chamou seus discípulos para descansarem um pouco. Vinde aqui, neste lugar deserto, vamos repousar um pouco. Havia muito que vinha e iam e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé. E vinham de todas as cidades, e ali chegaram, primeiro do que eles, Jesus e os discípulos, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Os evangelhos, outros dizem que este lanche era de um menino, um rapazinho que estava lá. João é um evangelho um pouco diferente nas suas narrativas, e ele não menciona o que Marcos, Lucas mencionam. Mas era um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, naturalmente para o lanche dele. E ele entregou o seu lanche. E Jesus disse: ordene que se assentem todos em ranchos, em pequenos grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Os outros evangelhos dizem: além das mulheres e crianças. Nós temos aqui um fenômeno inexplicável, alguma coisa que não tem como se fazer na esfera terrena, nem com fermento de alta qualidade se consegue fazer uma coisinha tão pequena aumentar tanto. Não é possível que 5 pães de cevada, que são pães pequenos, e 5 peixinhos do Mar da Galileia, que é alguma coisa assim como uma tilápiazinha pequena. O peixe do Mar da Galileia não é um peixe grande, mas é como se fosse uma tilápia, né? E 5 pães e 2 peixes. Jesus manda buscar se tem algumas vasilhas. Eles trazem bastante cestos das pessoas que naturalmente vinham ter com Jesus, trazendo alguma coisa de uso próprio, coisa que valha. E eles olharam, ninguém tinha nada, somente aquele menino que tinha um pacotinho. E diz nos outros evangelhos que Filipe foi, curiosamente, olhando e viu o menino, naturalmente voltou e disse para Jesus: mestre, ali tem um menino, um rapazinho, um adolescente. Eu vi um pacote, perguntei o que era, ele disse que é o lanche dele. Eu, particularmente, suponho que aquele moço, aquele menino, foi para o culto resolvido e usou de prudência. Ele disse: o culto hoje vai ser cumprido, não vai ser curto, vai ser culto cumprido. Eu vou levar meu lanche, porque eu não quero perder uma palavra do mestre. Tudo que ele falar, só a hora que ele der a bênção apostólica que eu vou sair embora. Eu não vou sair, e eu não sei que hora que vai ser isso, então eu vou levar meu lanche. A prudência de alguém pode servir de bênção para outrem. Alguém que vai para a presença de Deus com inteireza de coração e propósito, e sabe quem é Ele, pode ser grandemente usado através dele para abençoar uma multidão. Filipe voltou e disse: mestre, viu o menino ali, tem um pacotinho, perguntei, eles querem o lanche, tem 5 pães de cevada, 2 peixes. Jesus disse: fala para ele me dar o lanche dele. Filipe correu lá, e o menino estava tão empolgado,
e estava crente mesmo, o menino já estava crente, já estava tão empolgado, que ele disse: é para o mestre? O mestre está pedindo o seu lanche, você dá para ele? Que prazer, eu vou dar. Entregou o lanche para Filipe levar para Jesus. Jesus disse: busque vasilhas aí, trago aqui à frente, encha de cestos aqui. O que vai acontecer, Senhor? E buscaram muitos cestos, é a cultura deles, a realidade deles, e diz a Bíblia que encheu-se de cestos ali, e foram muitos cestos, e Jesus pegou o pão e o peixe, e orou, e determinou: Filipe, pega esse peixe e vai enchendo. Pedro, pega esse peixe e vai enchendo. Tiago, pega esse pão e vai enchendo. João, pega esse pão e vai enchendo. Mateus. E aí foi. E enche Minhas deduções são essas. E acho que vocês não teriam outra também. Ele quebra o peixe, põe lá. Só de pôr lá o peixe volta. Quebra de novo e põe lá, o peixe volta. Quebra lá e põe, o peixe volta. Quebra lá e põe, o peixe volta. Quebra o pão volta. Quebra o pão volta. Quebra o pão, o pão. Encheu e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e foi enchendo. Encheu tudo, todos os cestos, muitos cestos. Ninguém entendeu nada. Meu Deus, que é isso? Que maravilha, que coisa é esta, que glória é esta? E diz a palavra de Deus que o Senhor ordenou: sai distribuindo entre a multidão, distribua para todos. Ninguém vai sair daqui com fome, porque quem vai para a presença de Deus com inteireza e sinceridade de coração, não volta com fome, porque Ele tem pão, e pão com abundância. Com Ele tudo é abundante, e Ele é fiel para quem vem a Ele. Ele valoriza essa presença. Esse culto desta noite aqui está muito valorizado no céu, porque o Senhor está vendo você que veio aqui cultuar com sinceridade, você que veio aqui para adorar a Deus, você que não é espectador, espectadora, mas você que adora a Deus em espírito e em verdade. Tem pão e tem peixe e tem pão, e não é pouco, é muito, porque com Ele tudo é em abundância. Comeram, se fartaram. Não sei se alguém de vocês aqui, provavelmente que sim, eu, muito raramente, mas já tive essa experiência. Sabe que casa bem peixe com pão? Você comer peixe com pão, dá um lanche bom. Experimenta um dia para vocês verem. Pega um pedaço de peixe, um pãozinho bem fofo, come os dois juntos para vocês verem como é bom. E se tiver num deserto ainda com fome, imagina vocês. Foi uma festa, aquilo foi uma festa, aquilo foi algo, e de fato foi mesmo sobrenatural. E Jesus ficou olhando a multidão, e vai, Jesus disse: como é que está? Serve o povo, dá mais de comer. Senhor, não tem mais o que fazer, o povo já comeu, Senhor. E sobrou esses 12 cestos cheios. A gente já andou por aí, quer mais? Não, estou cheio. 5.000 homens, além das mulheres e crianças. No mínimo 20.000 pessoas. No mínimo 20.000 pessoas. Que 5.000 homens, não é? 5.000 mulheres, criança, ainda mais naquela época, que não tinha essa redução de família, que tinha 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Imagina. Pois deu para todo mundo comer até ficar na goela. Sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Jesus ainda provocou, continuou servindo o povo. Eu disse: Senhor, ninguém aguenta mais, já está todo mundo cheio. Todo mundo ficou empolgado. Uma imensa alegria, uma satisfação, um gozo. As pessoas diziam: ele é mesmo fora do natural, ele é filho de Deus. E diz a Bíblia que ele ficou ali, naquela manhã, pregando para aquela multidão,
ao ponto, inclusive, dos discípulos vir dizer para ele: Jesus, termina o culto. Termina o culto, Jesus. Jesus, dá a bênção apostólica. O povo está cansado, o povo está com fome, está cansado. Libera o povo, Senhor. E aí eu fico olhando nas entrelinhas o texto e eu fico pensando: que perca que nós tivemos, se fosse hoje, né, com as redes sociais, para poder registrar aquele sermão da manhã até a tarde. Aquilo fica no espaço. Nós não sabemos o que é que Jesus falou ali naquelas 5, 6 horas. Se a gente pudesse ter aquilo para poder usar agora, se servir agora da sua palavra, daquele sermão ali na beira do mar da Galileia. Nem máquina de datilografia não tinha, nem papel não tinha o que fazer. Então esse sermão foi para aquele povo, evidentemente, e por tabela ele chegou até nós, porque tudo que Jesus fez nessa terra teve repercussão eterna para todas as gerações. E o pessoal, né? Então, vamos despedir a reunião, porque os discípulos tornaram a dizer: Jesus, olha, agora está tudo bem, não é? Agora, primeiro despede, porque o povo está com fome e vai desmaiar aí pelo caminho. Depois que comeram muito, mestre, já está tarde, vamos despedir a multidão. Aí ele despediu a multidão, entregou aqueles 12 cestos cheios para aqueles que conseguiram levar. Ele saiu no meio da multidão, foi lá, atrás de uma pedra, lá em Tiberíades. É uma visão panorâmica do mar da Galileia, que tem um tiro livre, que dá para olhar o mar abaixo, muito longe. E Jesus se escondeu por ali e foi orar. Ele disse: eu vou orar e vocês atravessam para o outro lado. Orar funciona, irmãos. Orar funciona. Orar dá poder para levar a cruz. Orar dá força para enfrentar os fariseus. Orar dá força para enfrentar toda sorte de açoites. Orar dá força para levar o madeiro até o monte da crucificação. Orar dá força para, sentindo a dor dos cravos e a coroa de espinhos, já quase esgotado, já em estado de morte, ainda dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem ora, vence. Quem jejua, vence. Quem anda com Deus, põe o diabo de cara no chão. Sereno, evidentemente com dores angustiantes, mas ele dizia: Pai, não é possível passar de mim esse cálice. Mas o pai disse: você tem que passar por esse processo. Ele enfrentou. Quando estão ali, as mulheres chorando, gemendo: ai, quanto sofrimento, quanto sofrimento. Ele diz: olha, não chorem por mim, chorai por vós. Vocês, filhas de Jerusalém, por mim vocês não precisam de orar. Daqui a pouco, ele diz para um dos malfeitores que estão na cruz: um zomba, um provoca, mas o Cristo. Salvação é um mistério, irmãos. Salvação é dom de Deus. Você que está aqui nessa noite, que se sente salvo,
é dom. Glorifique a Deus porque você recebeu um dom, o dom da revelação da salvação, porque a salvação é uma revelação. Quando Jesus orava, ele dizia: Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E um dos malfeitores dizia: desta cruz salva-te a ti, a nós também, tu não és o Cristo. Mas o outro dizia: você é louco, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque esse é o nosso fim mesmo, por termos sido malfeitores, ladrões, por termos sido crápulas da sociedade, mas esse justo nenhum mal fez. Os dois foram juntos até ali. Dali para frente, eles se separaram. E ele volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Salvação é um ato de revelação. Às vezes acontece nas nossas famílias, em gente próxima, amigos, e a gente quer que seja salvo, mas aceita Jesus. É um mistério, é dom de Deus, é revelação. Felizes os revelados. Felizes aqueles que conseguem esta revelação. E ali os dois malfeitores foram até a cruz, mas da cruz para frente, um foi para um extremo, o outro para o outro. Um foi para o Hades, o outro foi para o paraíso. O primeiro habitante do paraíso, na vitória de Jesus na cruz, não foi gente boa. Não foi alguém que deixou méritos aqui na terra. O primeiro que ele levou com ele, com a sua vitória, chegando lá no paraíso, aguardando o terceiro dia, foi aquele malfeitor, porque ele disse: hoje mesmo. Mesmo significa confirmação absoluta. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A primeira pessoa que Jesus salvou foi um crápula, foi um trapo, foi um terror na sociedade, porque graça sobre graça é o que aconteceu. Mas bem, não é o caso. Nós estamos falando aqui sobre este caso, e Jesus orando, e os discípulos foram para baixo e soltaram o barco. Muito técnicos, muito práticos, eles tinham domínio daquilo, porque uma boa parte deles eram pescadores e viviam pescando no Mar da Galileia, conheciam as ressacas que davam naquele lago, de vez em quando, porque o vento funila, que vem do deserto, e de repente vem uma torrente de vento, e o Mar da Galileia, de repente começa a dar ondas empoladas, e Jesus atravessa para o outro lado. Aproximadamente, segundo a geografia estatística, dos 12 quilômetros. É muita água para atravessar no remo, não é? Num barco no remo. E Jesus está lá orando atrás de uma pedra, olhando para o mar. Os discípulos, provavelmente quando eles estavam descendo para o barco, para ir para o outro lado, pela ordem do Senhor, eles estavam 9h15. Estavam 9h15, rindo. Glória a Deus, ai, esse Jesus, ninguém pode com ele, esse maravilhoso, 5 pães e 2 peixes, oh, coisa gloriosa, oh, coisa maravilhosa. É verdade, Tiago, é verdade, Tomé, é Pedro, é verdade, João, maravilha, glória a Deus, é verdade, valeu a pena nós deixar tudo para ficar com ele, para estar com ele, né? Que glória, que coisa maravilhosa. Mas andar com Deus tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Tem gente por aí que concebeu a ideia do positivismo, de que quem está com Deus não pode sofrer. De que quem anda com Deus tem que ser só bênção, só glória. Tem uns irmãos muito empolgados que a gente toda vez que encontra, fala assim: meu irmão, como é que está? Só glória, cuidado. E se você ficar assim, a hora que vier uma tempestade, aí você não vai aguentar. Mas não é isso que ele disse.
Porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Possivelmente eles estavam remando, batendo, e o vento ia levando o barco cada vez mais para o meio do mar, para profundidades maiores. Apesar da habilidade de Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, mas o barco não tinha domínio, o empolar das águas era tão grande. Primeira vigília da noite. Sabe aquela agonia que você diz que está demorando, ai meu Deus, está demorando. O crente vive esses extremos e não pode estranhar momentos de muita glória. De repente vem um momento de tormenta. Não está livre disso. Muitas vezes somos objeto de juízo dos nossos contemporâneos. O que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo na vida de fulana? O que é aquilo que está acontecendo? É da sua conta? Você pode resolver? Se pode resolver, fala. Se não pode, fecha a boca. Porque o plano de Deus não é o seu, a visão de Deus não é a nossa. O Senhor sabe o que Ele faz e está tudo no controle dEle. E Jesus está olhando para o mar, orando. Olha, das 6 à 4ª vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã, das 6 da noite às 3 da manhã, ele lá orando, mas ele estava no controle. Ele estava com a mão na chave, na maçaneta da porta do vento. Era ele quem abria e fechava, abria mais, fechava um pouco, e o vento, e o barco. Imagina vocês que aquele barco afundasse e matasse aqueles homens. Como é que ia ficar o ministério de Jesus? Ele ia responder um processo tão violento, né? Como é que ia ser? Ah, você viu lá, mestre? Os discípulos dele morreram tudo afogado. O barco virou, morreu tudo, acabou tudo. Só vai até onde ele permite a sua tribulação. Só vai até onde ele permite a sua luta. Só vai até onde ele permite a sua resistência. E o barco levantava e batia e descia e batia. E Jesus, vento, diminui aí, fecha. Daqui a pouquinho, vento, mar, devagar, cuidado. Possivelmente entre eles comentavam isto e diziam: meu Deus, ontem à tarde, meu Deus, ontem à tarde, só glória, ontem naquela multiplicação de pães e peixes, por que o mestre não veio conosco? Por que o mestre deixou nós vimos atravessar sozinho? Agora nós vamos morrer. Tanta glória ontem, tanto sofrimento essa madrugada. Ninguém está livre, você não está livre. Você não está livre, eu não estou livre, nós não estamos livres. Mas precisamos dizer como Paulo dizia aos Filipenses, precisamos dizer isto com a alma e dizer isto com o coração, de não temer nada e dizer: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Quem toma essa decisão, não tem diabo que consiga derrubá-lo, não tem afronta que consiga mexer no seu entusiasmo ou nas suas emoções, não tem nada que consiga derrubá-lo do seu propósito, porque sabe que Deus está no controle da sua vida. Deus está com a mão estendida. A 4ª vigília da noite, talvez 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Daqui a pouco, nem que demore, mas ele vem. Ele vem. Não tem problema, porque a hora não é sua. A hora não é minha. A hora de resolver a coisa é dele. É ele quem sabe a hora. Nós não sabemos de nada. Ele sabe tudo. Daqui a pouco vem o mestre andando por cima das águas.
andando, andando, né? Andando, que aquilo, eles estavam emocionalmente tão esgotados, crente não pode ter medo de assombração. O que vocês acham? Não tem assombração que pega crente. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós somos portadores do Espírito Santo, nós temos o selo da promessa, nós temos a marca da cruz. Não tem feitiço, não tem despacho, não tem vela preta, não tem nada que pega alguém que está debaixo do sangue, porque Ele dá a imunidade, foi Ele que nos deu a imunidade. Mas eles estão tão esgotados emocionalmente, tão esgotados psicologicamente, que eles dizem: ai, é um fantasma, é uma assombração, ai. Aí ele grita: calma, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, calma, sou eu, estou chegando, sou eu que estou chegando. Oh, glória! Não sei se alguém esta noite esteja vivendo algo próximo disto, ou alguma coisa semelhante, mas eu quero te dizer, eu quero te informar, que Ele disse: eu estou com você, todos os dias, até no ano bissexto, eu estou com você, todos os dias. E até quando? Até a consumação dos séculos. Ele é fiel e glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Ele sobe no barco. O Pedro fica tão empolgado, né? Tão empolgado, Pedro, tão empolgado. Era sanguíneo mesmo. Jesus, deixa eu ir aí. Ai, que alegria, Senhor, deixa eu encontrar com o Senhor. Foi fazer gracinha. Tem gente que é cheia de fazer gracinha, não brinca com coisa séria. Coisa séria, irmão, não é brincadeira não. Os outros 11 ficaram: não, vamos esperar o mestre subir aqui, né? Mas Pedro: já deixa eu ir, Senhor. Bem, Pedro, se você acha que você pode vir, vem, né? E aí ele pula do barco, pula enquanto ele está olhando para Jesus, né? Jesus vai segurando ele, mas vem uma onda lá e deve ter batido no lado dele, enchido os ouvidos d'água, e ele: mestre, estou afundando. Aí Jesus pega pela mão, já estava pertinho, né? Pega ele pela mão, levanta: por que você duvidou, homem de pouca fé? Quantas vezes nós batemos quase no risco da vitória e perde, porque desiste da perseverança. O projeto divino na nossa vida não se pode abrir mão. Do propósito de Deus nas nossas vidas, nós temos que ir até chegar, não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, não temos que desanimar, temos que ir até chegar, porque Ele não tem nenhum projeto falido. Se Ele elegeu aqueles 12 homens para ficarem como seus apóstolos, jamais iria deixar aqueles homens morrerem daquela maneira tão humilhante, inclusive onde ia parar o ministério de Jesus. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança. Quando Pedro confessou que ele era o Cristo, ele disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entendam que prevalecer significa chegar e consumar. Uma coisa é prevalecer, outra coisa é a gente sofrer as barreiras, sofrer as lutas. O Senhor não disse que nós não teríamos sofrimentos. Ele não disse: vocês vão ter uma vida de paraíso. Tem um evangelho por aí que parece que é perfume francês. Não tem nada de problema, é só glória. Não é o evangelho de Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições. Foi Ele quem disse. Então muitas das vezes nós temos momentos difíceis da nossa vida, e meu Deus, Jesus e tal, mas
Fica tranquilo e vai adorando, vai adorando, vai adorando, faz que nem Jó, vai adorando, porque chega o dia, ainda que demore, vai chegar o dia, ainda que tenha um tempo de aprendizado, vai chegar esse dia. E a palavra de Deus nos diz que quando ele subiu no arco, ele disse: vento, fecha a porta, mar, acalma-te. E o barco deu o último galeio. Eles arregalaram os olhos, olharam um para o outro, disseram: quem é este? Você pensa que você conhece Jesus? Esse conhecer de Jesus nosso é muito parcial, ele é muito mais além do que você possa imaginar, de que você já sabe, e muito para mais. Jesus é o Todo-Poderoso, Rei da Glória, é o Verbo, é o Criador, é o Senhor, e Ele veio gerar essa igreja através da consumação na cruz. E jamais Ele vai deixar um servo seu, uma serva sua, perecer nas marés do mar desta vida, porque na hora exata Ele vai chegar e vai te dar a vitória. Eu estou dizendo isto para a igreja, baseado nesse texto, para vermos os dois extremos da vida de peregrinação que nós temos nessa terra. Os dois extremos. Momentos de pão, momento de abundância, momento de glória, mas estamos sujeitos a momentos difíceis também nas nossas vidas. E aliás, o que é que vamos provar da nossa estrutura? O que vamos provar de fato que Deus reina, que o Espírito Santo reina na nossa vida? Não é muito quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo a mil maravilhas, está tudo bem. Emprego bom, ganhando bem, ou muita saúde, muitos amigos, tudo em paz. Glória a Deus, aí pode dizer só glória. Mas na hora que vem a tempestade, na hora que vem a prova, aí é que está o fogo que prova, o metal que derrete, para saber se de fato é ouro mesmo ou é latão. Se for ouro, o fogo não vai desmanchar, porque o ouro, o fogo não desmancha. Ouro, quando o fogo acabar, ele se torna frio e torna-se de novo rígido e continua sendo. Aliás, ouro é provado no fogo, porque as impurezas saem com o fogo mesmo para ser ouro mais ouro. Então as lutas e as tribulações das nossas vidas, elas servem para nos burilar, para nos purificar, para que tenhamos de fato a divindade, a glória do Espírito Santo em nossas vidas e o brilho de Deus, o brilho do Senhor. Como Ele disse, luz do mundo e sal da terra. Esses dois elementos ímpar, que Jesus não poderia ter buscado outro, porque de fato Ele queria alguma coisa inédita. Não há nada que possa substituir o sal, e não há nada que possa substituir a luz. Luz, sal, luz do mundo, sal da terra. Tenta buscar um outro sabor, sendo sal, não sendo o sal. Não tem um similar. Assim a igreja do Senhor, ela é heterogênea, ela é única. Assim a igreja do Senhor, ela é luz. Luz é luz, não tem meio termo, é tudo, ou é luz ou é trevas. Não tem meio termo, ou é sal ou é areia. Mas o sal da terra e a luz do mundo é a igreja para enfrentar todas as fases da vida. De repente você está vivendo a fase da multiplicação, e é só glória, porque emprego bom, saúde boa, tudo bem, mas de repente o mar vai te jogar para cima, a onda vai chegar. E aí, como é que você vai olhar isso, vai administrar isso? Vai continuar dando glória a Deus? Vai continuar dando aleluia?
Tudo está no controle dele. Se alguém aqui está passando por algum momento difícil, glorifique a Jesus e saia daqui mais crente e vai dando glória a Deus, porque o mestre já está pondo o pé na água para vir ao encontro do barco e para dizer: calma, e tudo vai se tornar bonança, porque esta é a promessa dele: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a todos. Deus dê graça a esta igreja, Deus prospere, o Espírito Santo continue prosperando essa igreja, batizando com o Espírito Santo, avivando a igreja, curando os enfermos, ampliando e crescendo com salvação de almas, restaurando vidas perdidas. O Senhor continue abençoando o pastor Manuel Júnior, que Deus continue dando graça, dando unção ao ministério dessa igreja, e que esta obra seja de fato um farol de Deus nessa cidade, e o nome do Senhor seja glorificado nas vidas de todos os irmãos. Deus abençoe.